Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? A Pro espera que sim. Hoje, nossa aula é de matemática, né? Na aula da correção da semana passada, nós corrigimos multiplicação e na aula de terça-feira passada, dia 14, né? Do 7, nós entramos na subtração, na divisão. Eu sei que tem alguns exercícios aqui que ficou com bastante dúvida, mas nós vamos corrigir amanhã, né? Então, as ideias da operação de divisão. O exercício 11, o 12, ficou meio confuso, da página 46 e 47, mas nós vamos tirar a dúvida amanhã, né? Que ali a Marina ficou pensando em como poderia resolver a conta de divisão, né? E que seria possível utilizar o algoritmo da divisão. Então, ela fez de um modo diferente, né? Mas amanhã a gente tira as dúvidas. Aí, hoje, nós vamos entrar aqui na página 49, regularidades nas divisões com restos iguais. Então, vamos lá. A máquina que separava a produção dos doces de 96 em 96, para serem embalados de 8 em 8, apresentou um problema e começou a soltar os doces em quantidades diferentes. Observe as quantidades produzidas fora do padrão estabelecido. Faça os cálculos, descubra quantas embalagens serão necessárias em cada situação e responda às questões a seguir. Então, aqui nós temos 3 contas de dividir. 98 dividido por 8, 106 dividido por 8, 114 dividido por 8. Conta simples, essa aqui vocês sabem resolver, né? Aí vocês vão fazer a conta, resolver ela certinha. Aí vai lá pro A. Quais termos não se alteram em cada divisão? Quais termos? Lembrando que na divisão nós temos o dividendo, é o número que vai dividir, né, pelo outro. Temos o divisor, é o que está sendo dividido, o quociente e o resto. Então, quais os termos não se alteram em cada divisão, nessas 3 divisões? Não está se alterando, está se mantendo igual, no caso, né? O dividendo, o quociente, o divisor ou o resto? Vocês vão assinalar. B. Agora, observe as quantidades de doces produzidas representadas pelos dividendos e as quantidades de embalagens necessárias representadas pelos quocientes. Descubra qual é o próximo número de cada uma das sequências formadas pelos. Olha os dividendos, nós temos lá, dividendo 98, 106 e 114. Seguindo essa sequência, qual será o próximo dividendo? Temos o quociente, olha aqui, 12, 13, 14. Qual será o próximo na sequência? Vocês vão descobrir aí qual é o próximo, tanto no dividendo como no quociente. Simples de saber, muito fácil. Página 50. C. Como você chegou ao número seguinte na sequência dos dividendos? Na sequência dos dividendos, como que você chegou ao número seguinte? Você fez o quê? Então, você vai explicar aqui com as suas palavras o que você fez para chegar ao número no dividendo. D. Divida o número que você encontrou na sequência dos dividendos por 8. Então, aqui, no dividendo ficou 98, 106, 114, ficou mais um número. Esse número aqui que ficou, você vai usar aqui no D para dividir ele por 8. Aí você faz a divisão dele por 8. E qual é o resto que essa divisão apresentou? Ele é igual aos restos das divisões anteriores ou diferente? Ixi, essa divisão que você fez aqui no D, o resto é igual ou diferente do resto das divisões do exercício 17? Entendeu? Aí vocês vão escrever com as palavras de vocês. Lembre-se, quando o resto de uma divisão é diferente de 0, dizemos que é uma divisão inexata. Inexata. Você percebeu? Há uma sequência de números em que somamos a cada um deles uma mesma quantidade. Olha aqui, 98 mais 8, 106, 106 mais 8, 114, 114 mais 8, 122,
122 mais 8, 130. Ao dividirmos esses números por essa mesma quantidade, o resto será sempre o mesmo, tá? Vamos verificar a sua compreensão? 18. Analise os dois primeiros quadros e complete o último sem fazer cálculos. Olha lá, 4 dividido por 4 é igual a 1, resto 0. 5 dividido por 4 é igual a 1, resto 1. 6 dividido por 4 igual a 1, resto 2. 7 dividido por 4 é igual a 1, resto 3. 8 dividido por 4 é igual a 2, resto 0. 9 dividido por 4 é igual a 2, resto 1. 10 dividido por 4 é igual a 2, resto 2. 11 dividido por 4 é igual a 2, resto 3. Aí, 12 dividido por 4 é igual a 3, resto 0. E 13 dividido por 4, 14 dividido por 4 e 15 dividido por 4. Ok? Sigam aí. Página 51. Esse conteúdo tá mais fácil do que o primeiro, tá? Mas não fique tranquilo que nós vamos tirar todas as dúvidas. 19. Ana Beatriz fará aniversário na semana que vem. Para que ela comemore com os amigos da escola, a mãe enviará saquinhos com 3 bombons em cada para serem entregues aos colegas. Como a filha estava com vontade de provar esse doce, a mãe deixou que ela comesse 2 quando terminasse de montar os saquinhos. Como a mãe comprou um pacote com 50 bombons, quantos saquinhos ela conseguirá montar? Sobrarão 2 para Ana Beatriz provar? Então, que conta que vocês vão fazer aqui? Olha aqui, tá dizendo que em cada saquinho a mãe vai colocar 3 bombons. Só que ela comprou uma quantidade de 50 bombons. Então, tem uma conta para resolver aqui. Vocês vão fazer o quê? Que conta vocês vão fazer? Dividir o quê? Vocês vão dividir a quantidade de bombons que ela comprou pela quantidade que ela vai colocar em cada saquinho. Ok? O resultado vai ser a quantidade de saquinhos feitos. Agora vamos ver, sobrou bombom? Sobrou 2 bombons para Ana Beatriz comer ou não? Tá? Agora, B. Quantos bombons a mãe precisaria comprar para montar 17 saquinhos e ainda deixar a filha provar 2? Registre os seus cálculos. Então, você descobriu que a mãe comprou 50 bombons, ela pôs 3 em cada saquinho, ela conseguiu montar quantos saquinhos? Só que aqui tá dizendo, e se ela fosse montar 17 saquinhos? Quantos bombons ela ia precisar comprar? Lembrando que a Ana Beatriz vai comer 2. Faça os cálculos. C. Nas situações anteriores, para montar 16 saquinhos e ainda sobrarem 2, foram necessários 50 bombons. E para montar 17 saquinhos, foi necessária a quantidade de quantos bombons? Que você encontrou no item B. Levando isso em consideração, calcule mentalmente quantos bombons seriam necessários para montar. Lembre-se de que, para cada saquinho que a mãe de Ana Beatriz montar, serão necessários 3 bombons a mais. Então, se aqui, tá dizendo aqui, no C, para montar 16 saquinhos foram necessários 50 bombons. Vocês já sabem quantos bombons são necessários para montar 17 saquinhos. Agora, e para montar 18, e 19, e 20, e 21 saquinhos? Tá? Aí vocês vão fazer o cálculo para saber quantos bombons a mais vai precisando cada vez. Página 52. D. Essas quantidades de bombons formam uma sequência numérica. Por quê? Qual é a sequência numérica que ela forma? De quantos em quantos? Né? Tem uma regra aí, uma sequência. Não são 2, 3, é uma sequência. Esses números, eles aumentam de quanto em quanto, para dar essa sequência certa. E, agora divida cada uma das quantidades de bombons do item C pelo número de saquinhos. Depois responda se os restos foram iguais em todas elas. Ó, então aqui, ó, na questão C, quantos bombons, né, foram necessários para 18, 19, 20 e 21 saquinhos. Então, você vai fazer aqui.
a conta. Você vai fazer aqui a conta, né? Dividir o total de bombons. Vocês vão dividir, ó. Ó, agora divida cada uma das quantidades de bombom do item C pelo número de saquinhos. Então, a quantidade de bombons pelo número de saquinhos e vão ver se os restos são iguais ou não. F. Esses restos correspondem a qual situação? Aos 2 bombons que Ana provará, a quantidade de bombons que a mãe de Ana Beatriz colocará em cada saquinho. Aí assinala com um X. 20. O senhor Augusto comprou pela internet uma máquina nova para embalar os doces que ele produz. Essa máquina chegou 2 dias após a compra e já foi colocada para funcionar. No manual do fabricante aparece uma indicação de que a máquina precisa de manutenção a cada 5 dias de funcionamento. A. Observe a tabela que orienta o comprador sobre as primeiras manutenções e complete-a indicando em quantos dias após a compra deverão ocorrer as próximas manutenções. Então, ó, ocorrência, chegada da máquina, manutenção 1, manutenção 2, manutenção 3 e manutenção 4. Ó, tá dizendo aqui que aparece uma indicação de que a máquina precisa de manutenção a cada 5 dias de funcionamento, né? Então, quais são os dias de manutenção, né? Aí vocês vão estar preenchendo essa tabela aqui. A chegada da máquina. Lembrando, olha aqui, qual que é o dia da chegada da máquina? Tá dizendo aqui, ó, essa máquina chegou 2 dias após a compra. Chegou 2 dias após a compra e ele já começou a funcionar. Só que no manual diz que ele precisa fazer uma manutenção a cada 5 dias. Aí vocês preencham aqui essa tabelinha. B. Mentalmente calcule quantas manutenções terão sido realizadas 37 dias após a compra. Quantas manutenções vão ter sido realizadas 37 dias após a compra, tá? Então, a primeira manutenção, se a máquina começou a ser usada no 2º dia, né? 2 dias após a compra, 2 dias, aí cada 5 dias teve uma manutenção. Quantas manutenções terão sido realizadas após 37 dias da compra? Cacholinha para pensar, é fácil. C. Agora comprove o cálculo mental que você fez no item B, completando a divisão a seguir. 37 dividido por 5. D. Quantos dias após a compra ocorrerá a manutenção número 8? Complete a divisão a seguir. Em quantos dias após a manutenção, tá? Haverá a manutenção número 8. Aí vocês vão ter que descobrir aqui qual que é o dividendo. E. Complete a prova real da divisão representando a situação do item D. 8 vezes que número mais 2 é igual a quanto? Então, vocês vão completar aqui, ó. Complete a prova real. Como que eu faço a prova real da divisão? Eu multiplico, né? Eu multiplico o quociente pelo divisor. Se eu não tiver resto, beleza. Se eu tiver resto, eu somo o resto a ele. Aí vai dar, tem que bater o valor do dividendo. F. Indique o número da manutenção que será realizada 67 dias após a compra. Então, vamos lá. Aqui pediu qual é a manutenção realizada. A manutenção teria sido realizada 37 dias após a compra, agora 67 dias após a compra. G. O fabricante oferece 90 dias de garantia sobre os defeitos da máquina. Indique o número da última manutenção que ocorrerá ainda dentro do prazo de garantia. Não se esqueça de considerar os 2 dias que a máquina levou para chegar após a compra. Qual é esse número de manutenção? O fabricante oferece 90 dias de garantia sobre os defeitos. Indique o número da última manutenção.
que ocorrerá ainda dentro do prazo de garantia, tá? Então, aqui, dentro dos 90 dias, qual que é o número da última manutenção? IEH, quantos dias o fabricante teria de oferecer no mínimo para completar a manutenção 19? Ok? Então, aqui, hoje é só isso. A gente vai estar fazendo junto também no Google Meet, só que lembrando, eu não quero ninguém fazendo a lição na aula do Google Meet. A aula do Google Meet é para tirar dúvida e corrigir, tá? Eu não vou esperar fazer a lição vocês façam antes. A aula de matemática é na terça-feira, eu vou corrigir só na quarta. Então, vocês têm tempo, a Pro tá passando menos coisa. Então, pensa com capricho, põe a cachola para funcionar e vocês vão conseguir fazer tranquilamente, tá bom, crianças? Então, hoje a nossa aula à tarde do Google Meet é de português. Beijos, fiquem com Deus, amo vocês, até mais tarde.